Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al live de Videovoley, una nueva edición. Solamente quisiera que por favor me confirmen que tenemos audio de la transmisión. Es lo único que... Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos. Estamos al aire, sí, precisamente. Hoy quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecer a Verónica Rodríguez, que desde Trujillo se conecta, y en unos minutos estaremos conectados con Luis Omar de Moura, entrenador brasilero que estuvo a cargo de la selección el año 2017. Sin embargo, hay una noticia del día que yo quisiera comentar, que es justamente que ya se dio las bases para el torneo de sudamericano de Volley Master, ¿no? Este Juegos Americanos Master en realidad es una competencia que organiza Odesur, donde podrán participar deportistas de los 35 años en adelante. Se dudaba un poco de cómo iba a ser el sistema de clasificación o competencia. Es un equipo por cada país en cada categoría. Hay dos categorías, de 35 a 39 años y de 40 años en adelante. Sin embargo, para que los deportistas puedan participar, tienen que haber pertenecido a un equipo máster, haber jugado un torneo con mínimo 5 integrantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta noticia va a ser publicada en Videovoley en breve, pero queríamos adelantar este tema porque creo que hay mucha actividad máster y pensábamos que de repente Perú tenía la opción de inscribir a muchas chicas, ¿no? Sara Joya, Leila Chihuán, Pati Soto, Verónica Contreras. Podríamos haber armado un equipo interesante en base de los 40 años, pero parece que las bases nos van a complicar un poco. Bueno, más presiones esta noticia en breve. Tenemos otra noticia también para dar, que es la noticia de que ya se definió la fecha para la elección del comité electoral de las elecciones de la Federación Peruana de Voleibol para el periodo siguiente, del año 2021 al año 2024. 25 de octubre es la fecha que se ha señalado. Es una fecha importante porque va a ser una primera medición de fuerzas, porque el candidato o el precandidato Gino Vegas ha dicho que, en un inicio dijo que tenía 25 ligas, después dijo 23, en la última entrevista que le hemos escuchado ha dicho 20, bueno, un promedio de 20 ligas de las 40 ligas, lo pondrían como uno de los candidatos más interesantes de la competencia. Entonces vamos a ver que recién la elección de este comité electoral 25, que va a ser de manera virtual, la primera citación se ha dado para las 11 de la mañana y creo que en estos 3 miembros va a ser la primera medición de fuerzas que existe tanto entre la lista de Gino Vegas, señor Villegas, en el caso, ¿cómo se llama? También tenemos a Bravo, al señor San Ramírez. Esta noticia está publicada en el Facebook de Videovoley. Les invitamos a revisar esta información. Hay un poco más de detalle, pero ya el panorama electoral calienta. Este día no me puede acompañar Carolina Romero, que desde México ha tenido una actividad ya planeada. Linda está tratando de llegar a la conexión. Ella también tenía una responsabilidad, pero vamos a compartir con Verónica. Igual estamos atentos a cada una de sus preguntas, tanto que están en Facebook, las preguntas que están en Instagram, y los invitamos a compartir esa transmisión para que más gente pueda escuchar al entrenador Luis Omar de Moura. Antes de presentar a Luis Omar de Moura, yo quería recordar que la primera vez que yo vi a Luis Omar fue el año 2008, cuando él vino con la selección de menores en este famoso equipo de las Matadorcitas que teníamos nosotros con Vivian Baella, especialmente Eliana González, que lo termina contratando. Y de ahí lo vi en cada competencia oficial que me tocó organizar o dirigir con la Federación Peruana de Voleibol. La última oportunidad que lo vi fue en el Mundial año 2015, donde recuerdo muy claro cuando él definía el equipo italiano que tenía a Orro, a Egonu, y el equipo brasileño señalaba que tenía que trabajar mucho más. Fue la última oportunidad que yo pude conversar un poco más amplio cuando yo manejaba el tema de prensa del Mundial como delegado internacional. Y no lo pude seguir en la época que él trabajó con la selección. Estuve, si bien es cierto, en Chiclayo, en el Grand Prix. Viajé especialmente a Arequipa para ver el sudamericano, que seguramente vamos a comentar con él. Pero creo que el tema de Luis Omar es un tema interesante a analizar. Yo he escuchado muchas entrevistas sobre la net, sobre todo escuchando a Luis Omar. Y pedí conversar con él porque creo que es importante analizar desde esta visión que tenemos en mirada externa, entender un poco más cuál es la visión de un entrenador tan importante sobre la estructura que encontró en Perú. Sin más preámbulo, agradeciendo a la gente que se ha conectado, seguramente todavía estamos con la emisión del fútbol. Quiero dar la bienvenida a Luis Omar de Moura, entrenador brasilero que estuvo en Perú. Luis Omar, muy buenas noches, bienvenido. Boa noite, Nano. Boa noite a todos os peruanos. É um prazer enorme estar falando com vocês.
e eu tenho certeza que vai ser uma noite agradável e que eu tenho muita saudade de Lima, muita saudade de tudo que vivi em poucos meses e acredito que podemos falar de todos os assuntos, Nano. Eu estou muito tranquilo, muito à vontade. Sei do seu trabalho, sei da sua competência, sei do seu amor pelo voleibol peruano. Por isso, eu estou aqui. Luis Omar, muchas gracias, pero antes de hablar del voleibol peruano, cuéntanos un poco, la competencia en Brasil ya empezó, hemos visto este esfuerzo de Osasco de dar una mayor cobertura a los patrocinadores, ¿no? Es una época muy difícil para los equipos económicamente, pero Osasco está buscando usar redes sociales, un poco reconectar a la gente, a la afición con el voleibol. Cuéntanos un poco qué está pasando en Brasil. Nano, para mim, isto é o futuro do esporte mundial. Quanto mais lá cerca de los fãs, lá cerca da enxada estivermos, mais fácil será ter mais patrocinadores, conseguir mais apoio. E meu departamento de marketing faz um trabalho fantástico. Assim como vocês também fazem um trabalho fantástico, aproximando a enxada das notícias do voleibol peruano. Estamos na 7ª semana de treinamento e não é o ideal, estamos vivendo um momento diferente em todo o mundo, com a pandemia, com o Covid-19, e temos um campeonato pequeno, mas muito importante no calendário, que é o Campeonato Paulista, é um campeonato regional, onde praticamente as 6 equipes jogam a Superliga. E terminamos a fase de classificação em segundo lugar, e sábado começa as semifinais contra o time de Barueri, que na sua abertura, tu me falaste da última vez que nos encontramos, 2015, e a base da equipe de Barueri, que está com Zé Roberto, é a base daquela seleção. As jogadoras que não foram muito bem, não foram tão bem como nos outros anos que disputamos os mundiais. Foi a primeira vez que eu não fiquei num pódio, mas existia um investimento para que essas jogadoras chegassem a uma equipe adulta e eu estou muito feliz de enfrentá-los. Eu enfrentei há 2 dias atrás Karina, Kênia, Lorena, Lohana, Tainara, que está em minha equipe, Amanda, que está em minha equipe. Então, foi, apesar do resultado, a sequência de cada chica foi bastante produtiva. Interesante lo que nos cuentas, ¿no? De este esfuerzo en marketing, de hacer una gestión que ha transformado el mundo. Creo que lo que ha pasado con el COVID-19 ha cambiado el mundo y ya no hay vuelta atrás. Creo que, por ejemplo, esta oportunidad de conversar contigo y tener un programa de este tipo continuará en el tiempo. Creo que ha cambiado todo el sistema de relacionamiento con el público. Creo que es un reto para las organizaciones deportivas justamente. Y siento que este reto si Perú ya estaba en un problema, el problema se ha ampliado. Creo que nosotros no tenemos, por ejemplo, tú me hablas de tu departamento de marketing, ¿no? Y la Federación Peruana de Voleibol no tiene un departamento de marketing, por ejemplo, ¿no? Y se nota en la falta de conexión que existe o que debería haber. Por ejemplo, tenemos nosotros dentro de un mes prácticamente un torneo que recién se está calentando, ¿no? Pero Luis Omar, creo que el tema de la conversación, lo que la gente hoy día espera conversar contigo, es de este acercamiento para la selección nacional. Yo vi un video que compartí hace unos días, que es el video de la presentación tuya, donde tú hablaste de cosas que me emocionaron realmente. Yo cuando lo vi, recordé mucho que cuando uno tiene un sueño olímpico, en el caso tuyo, que comentabas que esta idea tuya de ser un entrenador olímpico te motivaba a venir a Perú, recuerdo que es algo que yo he escuchado mucho cuando en algún momento me tocó la oportunidad de revisar currículos de entrenadores en el año 2011 para la selección peruana, como parte de mi trabajo en la federación. Vi muchos entrenadores y
me sorprendía siempre esa planificación y orden. Y tú justamente en esta presentación donde estaba Oscar Fernández, presidente del IPD, para este proyecto de 4 años que señalábamos como este objetivo de Tokio, hablabas de planificación, trabajo, organización. Y decías sobre todo una parte muy importante, ¿no? El vóley peruano es más grande que cualquier persona y que el vóley peruano necesita a todas las personas para trabajar. Entonces yo te quisiera preguntar, cuéntanos, ¿no? Esta motivación tuya de llegar a dirigir en el voleibol peruano, ¿cómo se concretó finalmente? Não, tudo começou em 2008. 2008, quando fui ao Campeonato Sul-Americano. E a cada ano eu ia a Peru dirigindo as seleções de menores, as seleções juveniles, jogávamos a Copa Pan-Americana de maiores com as seleções juvenis. E eu fiquei à frente desse processo de formação no Brasil durante 15 anos. E sistematicamente eu ia ao Peru, porque Peru teve um período de promoção de grandes competições. E me chamava a atenção a forma organizada, a forma que os peruanos, os profissionais peruanos, nos recebiam, sempre da maneira simples, mas muito correta. E conheci Castro, um presidente, depois Lúcio, e ano a ano me encantava a paixão, o amor que a enxada peruana tinha por sua seleção. E não só pela seleção de maiores. Eu joguei em algumas cidades como Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Lima, e sempre os ginásios lotados, cheios, e mesmo por uma competição de menores, uma competição juvenil. E quando fui a Lima, pela primeira vez, e vi Dibos totalmente lotado, totalmente cerrado, com aquela seleção de menores peruana, com Diana, Clarivé, Rafaela, Camê, Vivian, o treinador, o senhor Artieda. Eu lembro como se fosse hoje, a preocupação que tinha de levar uma equipe brasileira muito jovem para enfrentar 5, 6 mil pessoas, gritando Peru, Peru, se pode, e as músicas. E confesso que foi um título muito importante para mim, porque eu tinha que proteger, eu tinha que cuidar das minhas chicas, porque nunca haviam jogado num ginásio, numa cancha, com tantas pessoas. E lembro que eu não quis entrar junto com... Antes, segurei a equipe, porque imagino que iríamos tomar uma vaia, não sei como fala em espanhol, mas o público... Barra. Sim, e entramos juntos e foi um jogo duríssimo. Em 2009, eu convidei a seleção peruana, as matadorcitas, para excursionar uma gira em Brasil, e jogamos também, e nos encontramos em Tailândia, quando a seleção brasileira foi campeã mundial. Foi meu segundo título mundial. E lembro de todas as ticas peruanas na arquibancada, torcendo para o Brasil. Então, ali começou a ter uma relação minha com o Peru, com a seleção peruana, muito importante. E a cada ano que ia a Lima, eu comecei pelo carinho que os dirigentes, a enxada, me tratavam, e algumas vezes, numa delas, Lúcio falou, um dia tu vai ser
o treinador da seleção peruana, e aquilo começou a mexer comigo. Depois tivemos Mauro Maraciolo, que também é um grande amigo, e quando ele me pedia para que, de alguma maneira, ajudasse o desenvolvimento do vôlei peruano, de repente percebi que eu estava envolvido com todo o processo, mesmo estando... Lembro que indiquei para Mauro, Marco Queiroga, falei, Mauro, eu assisti meu assistente, Marco Queiroga, um excelente profissional, e quando recebi o convite de Diana, em dezembro de 2016, lá cerca de entre Natal e Ano Novo, em 2016, as festas de fim de ano, eu pedi para que, antes eu queria ir pessoalmente a Lima para conhecer a estrutura que eu vi nascer. Uma vez, não lembro qual dirigente, me levou a La Videna para mostrar o ginásio que estava sendo construído, isso em 2010, 2011, e eu queria entender o que Diana e Davi, Lúcio, o que eles pensavam para o futuro. E fui a Peru em janeiro, fizemos uma reunião, passei 3 dias totalmente escondido para que ninguém soubesse que eu estava em Lima. E voltei para o Brasil com uma boa impressão. Via também muita vontade de Diana, Davi, Lúcio, que era o antigo presidente, de fazer aquele processo acontecer. Porque o Peru já vinha há alguns anos sediando competições importantes e isso, de alguma forma, eu voltei ao Brasil, falei com minha esposa, falei do plano de trabalho por 4 anos. Minha esposa me apoiou, porque sabia do meu sonho de me tornar um técnico olímpico. Eu escrevi alguns tópicos importantes e o mais importante era a estrutura que eu necessitava. E Diana, Davi me confirmaram que eu teria essa estrutura. E, Nando, essa estrutura não era para mim, como treinador. Essa estrutura era para as chicas. Eu queria usar a Videna como um centro de concentração. Que as chicas tivessem um controle, né, de alimentação, que pudesse, entre um treino e outro, iríamos trabalhar dobros treinos, tivesse um quarto, uma habitação para descansar, que tivéssemos um bom ginásio de pesos, que tivéssemos uma sala de fisioterapia. Eu lembro que o único aparelho que se usava no Peru chamava magneto, um aparelho que se tudo era magneto. Eu falei que precisava haver um investimento para que as chicas aguentassem todo um processo de 4 anos. Isto foi confirmado, e quando assumi o Peru, em maio, tive isso à disposição. As chicas, num primeiro momento, não me conheciam como treinador delas, e eu lembro que eu não obrigava que as chicas dormissem em La Videna, que elas chegassem pela manhã, tomassem o de jejum, almoço, jantar e poderiam ir para casa. Com uma semana de treinamento, todas já estavam dormindo em La Videna. E vocês podem confirmar isso com as chicas, porque todas estavam gostando muito
do que estavam vendo e sendo aplicado. E eu sou um apaixonado por que faço, não? Eu andava em La Videna e todas as salas que estavam cerradas, eu pedia a chave e queria ver o que tinha dentro. E descobri muitos materiais que estavam sucateados, que estavam rogados. Eu lembro que o Peru tinha mais máquinas de saque, de serviço, do que a seleção brasileira em Saquarema. Em Saquarema tínhamos 3, no Peru tínhamos 5. 4 estavam quebradas. Eu tinha uma pessoa que administrava do centro, pegamos lá uma máquina, pegamos as peças e fomos consertando, e das 5, 3 estavam funcionando, passaram a funcionar. E eu passava o dia inteiro em La Videna, e lembro que pedi muitas vezes para a Confederação Brasileira de Voleibol um aparelho que fica com a bola e ajuda ao golpe de ataque. Em La Videna tinha mais de 20. Eu lembro, eu e Jefferson furamos a parede e instalamos. Hoje, não sei se usam, mas eu pedi mesas para ataque, placas de bloqueio, e o principal, né? Que as ticas peruanas se sentissem queridas, que as ticas peruanas se sentissem importantes. O meu trabalho era isso, trazer de volta a importância das ticas, que elas se sentissem importantes e, consequentemente, eu iria cobrá-las por isso. Porque muitas ticas, muitas jogadoras do Peru chegavam na seleção de maiores sem ter passado por um processo, simplesmente porque jogavam bem, menores, um campeonato de menores, no outro ano já estava na seleção de maiores. Eu lembro que Diana me disse: Luiz, tu vai ter dificuldade de montar uma convocatória. Em 2 meses, nosso staff técnico tinha 26, 27 jogadoras para todo o processo de 4 anos. Algumas jogadoras juvenis, que eu não trouxe para a seleção de maiores, porque para mim era importante que as ticas almejassem vestir a camisa da seleção de maiores. Eu não queria dar uma camiseta para elas. Eu queria que elas conquistassem o direito de vestir uma camiseta de maiores. E assim eu iria fazer com Leslie, assim eu ia fazer com Chiara, com Mari Carme, com Flávia Montes, com Lucia. Essas jogadoras, né, Regalado, Thaísa, essas jogadoras iriam, em 2 anos, iriam almejar essa camiseta. Queiroga estava fazendo um trabalho fantástico, um grande profissional, e mostrou sua capacidade no último Mundial de Menores no Egito, em poucos meses. Fez um resultado fantástico no Egito. Muitos o criticavam em Peru, e é um profissional que agregou e fez muito para o voleibol brasileiro. Então, não, era resgatar. E eu, com a minha história, eu planejava, junto com a federação, junto com Diana, fazer novamente a seleção peruana ocupar um espaço dentro do voleibol mundial. E eu falei com o presidente Ali Graça, eu falei com as pessoas que organizavam o torneio de Montreux, que organizavam uma Copa na Rússia, conversei com Guidetti, conversei com alguns treinadores para que, no segundo ano, que nós outros conseguíssemos ir à Europa, ou alguma seleção europeia viesse a Peru.
Sempre quando fui a Peru e disputei algumas Copas, para mim, não era um nível que me agradava. Jogar com todo respeito, com um segundo escalão do voleibol, eu pensava muito grande. Eu pensava realmente em fazer um bom resultado em Jogos Pan-Americanos. Falei com Diana, falei com Davi, com Lúcio, que se nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana viesse com a força máxima, teríamos que brigar para ficar entre os 4 e não poderíamos sonhar com um pódio. Mas que de repente Estados Unidos ou Brasil talvez não viesse com a força máxima, poderíamos sonhar com um pódio. E foi o que acabou acontecendo com a Colômbia, com o meu amigo Antônio Rizola, que fez um trabalho fantástico nesses 4 anos e conseguiu surpreender uma seleção brasileira que não estava completa, mas não tira o brilho da conquista da Colômbia nos Jogos Pan-Americanos. Pero, Luis Omar, es interesante lo que cuentas porque hablas de una visión y una planificación y una fortaleza que tú encontrabas de organización para venir. Sin embargo, quiero aprovechar este momento para agradecer a las personas que se están conectando, a César Rasuri, por ejemplo, Robert Deza, Julio Vilca, Eduard Bruno, Raquel Catalina, JP Duarte. Y quiero aprovechar para una pregunta que nos hicieron llegar, ¿no? Hay un portal que se llama Volley 360 y él hablaba un poco si tú habías, por ejemplo, conocido la historia de Chico Dos Santos, ¿no? El chico había estado en Perú y su proceso se había cortado. ¿No te daba miedo venir a Perú? O sea, la pregunta es esa, ¿no te daba miedo pensar que el proceso podría cortarse como finalmente ha pasado? Yo não tive medo porque, como te disse, eu vim nos primeiros em janeiro, eu tive uma reunião com Diana, com Davi, com Lúcio, e as pessoas queriam muito. E isso aconteceu, não? O primeiro ano foi fantástico. Eu não seria apenas um treinador da seleção peruana. Eu seria um parceiro, eu seria um amigo do voleibol peruano. Esta era a minha missão. Eu cresci no vôlei peruano, lendo a história de Akira Kato, de Mr. Parker, e eu sonhei que um dia poderia também ser respeitado e admirado como esses 2 grandes treinadores. Porque eu viajei o mundo inteiro, joguei em diversos países e nunca vi uma paixão como a enxada peruana tem pela sua seleção. Por que falo isso? Porque a seleção de maiores do Brasil os ginásios estão lotados, é uma equipe bicampeã olímpica, assim como na Itália, mas nunca vi uma seleção de menores, uma seleção juvenil, pelo público, pela estrutura que fui a 2 campeonatos mundiais e várias copas de categorias de base, categorias menores em Lima, e sempre achava isso fantástico, porque eu sou um treinador que trabalhei muito com jovens e para mim a estrutura e o apoio que a mídia, que a federação, que a enxada, isso para mim era bastante apaixonante. Eu queria viver isso. Eu falei com o Mauro, um grande amigo. Mauro, antes de eu aceitar, conversei com o Mauro e Mauro me disse que não estava mais e me desejou boa sorte, me ajudou, falamos sobre todo o seu processo, as dicas, as características. Eu assisti entre janeiro e abril muitas partidas da Liga Peruana. Eu queria chegar em maio falando os nomes de cada jogadora,
as características de cada jogadora, porque não teria muito tempo. Com 2 semanas, tínhamos uma Copa Pan-Americana, onde, por muito ou pouco, não fizemos uma medalha de bronze. Ficamos em quarto por um jogo que tínhamos condições de vencer. Estávamos em Cañete, se não me engano. Sí, correcto. Mas lá vencemos a equipe da Argentina, que um ano antes havia vencido Peru no pré-olímpico. E eu comecei a ver que eu conhecia jogadoras. Eu tinha uma base bastante que me agradava muito. Coto, Ángela, Clarivé, Migi aceitou o desafio de se tornar mais atleta. Se você olhar, mirar a foto da apresentação e de como o Migi estava no pré-mundial, é fantástico. E é importante que as chicas mais jovens vissem isso. Eu trouxe Gessênia, que para mim é um exemplo de maturidade, de jogadora que se cuida, que sempre está bem fisicamente. Trouxe Pati Soto para me ajudar também no pré-mundial, porque essas duas jogadoras já tinham disputado competições importantes e sabiam da pressão que iríamos passar. Acho que tudo estava no caminho certo. Não sei se iríamos realizar o sonho de Tóquio, mas com certeza não iríamos ficar em quarto lugar no pré-olímpico y como aconteció. Pero Luis Omar, es importante lo que tú señalas. Me gustaría hablar después de cada torneo porque creo que es el momento de hablar. Y quiero aprovechar también una pregunta de Frances Castillo, ¿no? Pero tú cuando llegas, no llegas solo, llegas acompañado de ciertos profesionales para ayudarte, ¿no? Entonces yo quería preguntar, ¿por qué era importante que este equipo que te acompañara fuera un equipo que tú conocieras y por qué no tomar un equipo de profesionales peruanos que te puedan ayudar en un inicio? ¿Por qué fue importante traer a Jefferson, a Rocamora? ¿Por qué era importante para ti esto? Porque não havia tempo para implantar uma filosofia onde, se eu tenho um staff totalmente peruano, eu teria que, primeiro, adaptar todo o staff peruano, para depois adaptarmos a forma de trabalho minha para com as jogadoras. E eu pesquisei, e quando olhamos a liga peruana, temos sempre 4, 5, 6 estrangeiros dirigindo aos clubes peruanos, aos principais clubes peruanos. Só havia um treinador, Carlos Aparício, que dirige uma grande equipe. San Martín, um espanhol. Regatas, um espanhol. Janza, um cubano. Outros times, um coreano. Então é fácil. Se os clubes peruanos não confiam nos seus próprios treinadores, eu não poderia chegar sem as pessoas de confiança, porque quem acompanhou o trabalho em La Videna, e as chicas estão aí para responder as perguntas também, nós não parávamos, não. Rocamora no ginásio, eu e Jefferson em La Cancha, e treino, e as chicas se alimentando bem, e as chicas sendo testadas, as chicas sendo avaliadas, e o tempo inteiro eu falava com elas que para conseguirmos nossos objetivos tinha que haver uma dedicação integral de todas. E isto eu só tenho que agradecer a todas as chicas, porque todas foram muito receptivas
e todas treinaram muito forte, muito forte, muito forte. Nenhuma jogadora teve algum momento que me desapontasse como persona o como atletas. Luis Omar, tú has hablado que, por ejemplo, cuando tú llegaste con este staff técnico, empezaste a buscar mejores condiciones para las deportistas. Y eso es un apoyo logístico que tiene que haber para que el deporte llegue a su máximo nivel, ¿no? A veces estamos acostumbrados a pensar que todo se resuelve en el campo de juego y se necesitan otras cosas, ¿no? La parte de musculación, tú has hablado de la parte de rehabilitación, que solo había magneto en ese momento, no había otros sistemas de recuperación, el tema de la alimentación, el tema del descanso, todas estas cosas que van girando en torno al equipo, pero también del soporte que tiene que darte administrativamente la federación. ¿Qué encontraste logísticamente y qué buscaste tú mejorar para que el equipo tuviera un mejor trabajo? Não, por exemplo, Rafael Rocamora montou um ginásio em La Videna praticamente sozinho. Buscou os pesos em Olivar e levou as máquinas para La Videna, porque para mim era necessário que as chicas não perdessem tempo entre o trabalho de pesos e o trabalho de cancha. A cada dia, falava com Diana e com Davi sobre o processo que tínhamos que, pouco a pouco, íamos cambiando, e eu estava preparado para entender que esse processo administrativo seria um pouco mais lento. Mas eu tinha uma vantagem que Diana havia estudado nos Estados Unidos e conhecia a estrutura, conhecia como o esporte americano, e quando falava com Diana sobre a limpeza de La Videna, sobre a iluminação de La Videna. Outro dia, quero te contar, eu estava vendo um vídeo de treinamento para um curso que estava dando aqui no Brasil, e a imagem estava muito, muito ruim de ver. E eu falei, poxa, e liguei para a Rusber e perguntei, Rusber, eu tenho alguns treinamentos, porque eu tenho todos os treinamentos que fizemos em La Videna, eu tenho um HD com todo o trabalho que foi realizado, dia a dia filmávamos o treinamento e os avanços. E, de repente, Rusber me lembrou, prof, esses primeiros treinamentos estávamos com a iluminação de La Videna horrível, e eu pedi para Diana que precisávamos melhorar a iluminação, e eu fui atendido. Davi já conhecia, já havia viajado com Mauro, já conhecia, já tinha disputado o Grand Prix, já entendia um pouco da estrutura necessária para fazer um bom trabalho. Tínhamos que mudar alguma coisa, porque era importante a organização dos meios de entrevista. Eu pedi para a Diana que tivéssemos um dia específico para atender a imprensa. Pedi para a Diana que a assessora de imprensa falasse com o staff técnico antes de marcar qualquer atividade com as chicas, para que pudéssemos estar 100% pensando no treinamento. E, para mim, há uma grande... Você abriu a nossa entrevista falando sobre as novas eleições de Peru. E o diretivo, tem muitas pessoas que não conhecem de voleibol, não conhecem de voleibol internacional, que viveram, ainda vivem, os anos de ouro do Peru. Eu lembro que após a não classificação para o Campeonato Mundial, eu falei com Diana que se tivéssemos alguma pergunta do diretório, do diretivo,
podiam me convidar, que eu iria explicar todo o processo. E fui à federação, a Olivar, e me reuni com Diana, com a senhora Pilar, com um outro diretor, acho que Emerson Pelado, e Laos, acho que Laos também estava. E eu falei dos avanços que havíamos conquistado nesse trabalho de cinco meses, e que havia muito trabalho a fazer, que para mim, mesmo não estando classificado para o Campeonato Mundial, para mim era muito positiva a forma que as chicas, que as pessoas estavam entendendo todo o processo. Lembro que, não vou nem falar porque não dá para conversar, quando... Un segundo, perdón. Continúa, por favor. Quando me perguntaram sobre outras jogadoras que não estavam na seleção, e não quero nem falar o que perguntaram, porque não pode acontecer com pessoas que acompanham o voleibol a falta de conhecimento. Então, mostrei a eles que as coisas estavam acontecendo, que tínhamos uma equipe preparada para fazer uma boa competência em Jogos Pan-Americanos, e teríamos uma equipe muito bem preparada para tentar uma vaga a Tóquio 2020. Yo quiero aprovechar este momento que tú hablas de este desconocimiento que existe sobre el vóley, sobre el tema de organización y gestión, y lo quiero aducir a una falta de experiencia, a una falta de posibilidades de contar. Como tú comentabas, Perú había hecho torneos internacionales desde el 2008 en adelante, prácticamente 2 o 3 de primer nivel. Habíamos hecho mundiales, habíamos recibido diversos entrenadores, habíamos tenido la oportunidad de aprender de gente como ustedes, de los brasileros, estadounidenses, porque tenemos que reconocer que nuestra estructura era muy reducida. La Federación Peruana da un salto sustancial económicamente, pero el dinero no es suficiente cuando no hay capacidades, y creo que eso fue un tema que procuramos aprender. Entonces, quiero aprovechar para hacer la pregunta de Gisela Duarte. GP Duarte pregunta y dice, ¿no? Luis Omar, tú que has estado en todo el mundo y conociendo nuestro vóley, tanto a nivel de selección y clubes como entrenador viendo, ¿cuál sería su observación para poder aumentar la base del vóley a nivel formativo, que es tan importante, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Pregunta GP. Antes de responder a tua pergunta, quero dizer que aí sim, há muitas pessoas que entendem de voleibol no Peru. Você é uma pessoa que conhece, que estuda, que sabe do que acontece. Os chicos de outros, sobre la net, os chicos de puro vôlei, são pessoas que falam de voleibol com conhecimento. As pessoas que hoje dirigem o voleibol peruano não falam de voleibol, não conhecem voleibol. E não conhecem por quê? Se não conhecem, tem que ter a humildade de trazer pessoas para trabalhar na federação que possam agregar conhecimento para que haja uma administração. E Diana, me parece que tinha esse projeto de ter mais pessoas. Me perguntava muito quando tínhamos oportunidade de falar. Eu falava da necessidade de ter um manager exclusivamente para a seleção. Uma pessoa que estivesse entre o treinador e a federação, que fosse resolver os problemas que existem, né? Uma seleção de maiores, uma seleção de menores. Como podemos sair para uma competência? Temos que estar tudo organizado. E Davi me parecia uma pessoa
bastante inteligente. Eu lembro de conversar muito com Davi no Canadá, numa etapa do Grand Prix, e falamos sobre isso. Falei, Davi, eu preciso ficar mais cerca da equipe. Eu tenho outras funções e é necessário termos pessoas que estejam diretamente ligadas a nós outros. Que Diana tem outros compromissos, Diana tem que administrar um país, os diretórios, as ligas, mas a seleção de maiores tinha que ter mais pessoas, um bom assessor de imprensa, porque em 2017 o fenômeno internet que já havia chegado alguns anos atrás no Brasil estava muito caliente em Peru, né? Eu muitas vezes falei com as pessoas, falei, vocês estão sendo guiados pela opinião de quem está atrás de um computador, de quem está atrás de um telefone. Atrás de um computador eu falo o que eu quiser. Eu faço um fake, eu crio um perfil falso e posso falar o que quiser. Vocês têm que acreditar no que estão fazendo, e vocês estão fazendo um grande trabalho para o voleibol peruano. Lúcio fez um grande trabalho nos 4 anos que estava. Eu não sei se houve irregularidades, mas eu, como treinador da seleção brasileira, quando eu chegava a Lima, quando chegava a competência, sempre muito organizado. Nenhum momento, quando alguma coisa não estava certo ou não estava de acordo com o que esperávamos, sempre fomos muito bem atendidos. Eu lembro que estava em Tarapoto e a comida não estava boa. E rapidamente, pela Federação Peruana, cambiou o local de alimentação de todas as delegações, não só da delegação do Brasil, de todas as delegações, e conseguimos fazer uma grande competência. Acho que foi em Tarapoto. No de menores, de Garapoto 2008, sí, fue un problema con la alimentación. Tuvimos que cambiar. E para mim, isso mostra a força dos dirigentes, quando eles têm a humildade de reconhecer que algo não estava certo. Respondendo a tua pergunta, Nano, acho que é muito importante o investimento, e eu sei que a federação já faz isso com os cursos de treinadores. É muito importante falarmos o treinador ou quem quer que seja que comande o voleibol peruano, que todos falem a mesma língua, que todos tenham a mesma filosofia de trabalho. Quando Diana me disse, eu vai ser o coordenador de todas as categorias, eu falei, Diana, eu posso dar minha contribuição, mas o coordenador também não pode ser o chefe, o treinador de maiores, principalmente por todas as responsabilidades, por todas as viagens, pelo calendário extenso que é a seleção de maiores. Então, Marco Queiroga estava fazendo isso muito bem com a seleção de menores, com a seleção juvenil, e era importante, né, aos poucos, colocando o que achamos correto. Não pode não estar certo para você, para outro, mas nós temos que fazer o que achamos estar certo. Luis Omar, es importante lo que tú has señalado y a veces no se entiende. Yo tuve la oportunidad de estar cuando estuvo Chico Dos Santos, estuvo Luca Cristofani como entrenador, y todos pedían lo mismo, pedían un team manager, pedían una persona que sea el nexo entre el entrenador o el equipo y la dirigencia, porque si no el entrenador se desgasta, porque un trabajo de alto nivel, y como tú lo hablas, de tanto calendario internacional que necesita viajes, planificación, gestión, coordinación internacional, tiene que ser realizado por alguien específico. Y pareciera que nosotros en Perú no entendemos que hasta los equipos más pequeños en la región, en Sudamérica, tienen un team manager. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos presidentes de federaciones
me recuerdo en Río, por ejemplo, conversando en los Juegos Olímpicos con algunos presidentes, de equipos que presupuestalmente tienen menos dinero que Perú y tienen menos competencia que Perú, pero que sin embargo tienen instituida la figura del team manager, que es la persona que es como el logístico, el gestión, que va al punto medio, ¿no? Porque en toda agrupación importante hay tensión, hay problemas, cosas que resolver, y el entrenador no puede estar literalmente subiendo a hablar con el presidente porque faltó agua, porque faltó tal viaje, o porque tal chica no vino, o porque le faltó medicina, o porque falta una camilla. Entonces creo que si algo podemos aprender de esta conversación es ese reclamo para quien tenga la responsabilidad de gestionar el vóley, una federación que hoy maneja aproximadamente entre 3 y 4 millones de dólares como presupuesto asignado, que tiene que entender que hay cosas importantes. Si bien es cierto, la parte contable, administrativa, legal puede ser importante, no hay nada más importante que el equipo. Y el equipo necesita responsabilidad, darle responsabilidad a una persona que justamente haga esta gestión. Y quiero quedarme con esa apreciación tuya, ¿no? Me gustaría hablar un poco también, Luis Omar, del equipo, ¿no? De esta llegada. Tú comentabas, siempre habíamos hablado que en Perú no había muchas jugadoras para la selección. Y tú en este caso tomaste la atención de llamar a Pita, que te manda saludos, Mirta Uribe, a Yesenia, a Pati Soto, jugadoras que empezaron a darle consistencia a este trabajo que tú hablabas. Escuché a Diana González decir que tú pediste cosas exclusivas para la selección de mayores, que la cancha de mayores nadie entrara, que las pelotas de mayores nadie las tocara, para que chicas más jóvenes se sientan motivadas de llegar a este lugar, ¿no? Era como un trabajo psicológico. ¿Cómo fue tu primera convocatoria? ¿Cómo fue que tú, porque acá mucho se dice, por ejemplo, que el dirigente impone jugadoras. Te escuchaba decir que a una jugadora en tu última convocatoria la anularon, ¿no? ¿Cómo armaste tú este primer equipo? Porque cuando te presentaron, y yo hago mucho hincapié en esto, porque cuando te presentaron hablábamos de un proyecto, y en un proyecto hay etapas. Hay una etapa de inicio, una etapa de planificación, de desglose, porque la mirada era de 4 años. Tal vez algunas chicas no iban a llegar 4 años por la edad o por juego, o algunas tenían que alimentar. Entonces yo quiero que tú nos cuentes cómo decides tú armar tu primera convocatoria, si tuviste alguna imposición de alguna deportista o tuviste carta libre para tú imponer a tus jugadoras. Não, totalmente. Eu estava muito à vontade. Diana, a presidenta, Davi, o próprio Lúcio, que já não estava mais como presidente, mas era uma pessoa que fez um trabalho fantástico para o voleibol peruano, assim como Castro, que foram os presidentes que eu conheci durante minha trajetória como técnico da seleção brasileira. Então, sempre fui muito bem recebido por Castro, depois por Lúcio, e trabalhei com Diana. Muito à vontade, nunca me exigiram absolutamente nada. A decisão de trazer Pati Soto, e vou falar uma coisa interna aqui, que esta pessoa, esta profissional que eu respeito muito, eu queria que fosse a minha team manager. Eu estava, e Diana também havia concordado que Pati poderia ser essa pessoa, por conhecer os níveis internacionais, por conhecer da forma que já tinha vivido as 2 fases do voleibol peruano, e Pati tinha tudo para me ajudar nessa difícil missão. Mirta, uma pessoa fantástica, minha capitã, me recebeu muito bem. Mirta passou por todos esses treinadores e ela sabia que precisava melhorar fisicamente, estava correndo atrás, estava buscando sua melhor condição física. Yesenia, como disse, para mim era um exemplo fisicamente, uma jogadora que até hoje, quando converso com Yesenia, sempre está preocupada em manter seu físico. Isso é importante para jogadoras mais novas, porque 30 e poucos anos, né, quase 40 anos, e uma jogadora com 18, e você olhar para uma jogadora de quase 40 anos e vê-la atleticamente, para mim, eu iria ter vergonha, iria buscar
essa melhora. E fomos criando, dentro da convocatória, situações importantes. Eu lembro que a líbero titular não aceitou a convocatória porque estava com problemas particulares na Espanha, na França. E isso para mim foi fantástico, porque elevamos o nível de Janice e de Patinho a um nível muito agradável, porque elas duas estavam no nível como... O Brasil é uma escola de líberos, e eu tive a oportunidade de trabalhar com Fabi, com Leia e com Camila Bright. Essas 3 jogadoras trabalharam comigo antes de ser o que são hoje. E, então, se tem uma coisa que Joe e Jefferson fazemos bem, é o trabalho de líderes. Tenho certeza que Patinho e Janice nunca treinaram tanto, com tanta qualidade. Eu tenho certeza disso. Migi é uma levantadora grande, que estava muito mal fisicamente, mas aceitou o desafio e foi fantástica. Rocamora fez um trabalho fantástico com o Migi e com todas as outras jogadoras. Tínhamos as centrais uma missão, precisavam bloquear mais. Saímos de 2 pontos de bloqueio por jogo para 10, 12 pontos de bloqueio numa partida. Esses números eu tenho, e se você procurar a estatística de alguns anos, e depois de 2017, fizemos jogos fantásticos, jogamos de igual para a Coreia, jogamos um jogo de 3-2 com Polônia, ganhamos de Argentina e perdemos de Argentina, ganhamos de Colômbia e perdemos de Colômbia, ganhamos de Porto Rico e perdemos de Porto Rico. Fizemos um primeiro set com a equipe de Hillary em Cañete, fantástico, e tinha jogadoras fortíssimas naquela seleção, que hoje são top players no Brasil, como Michelle Bartels, jogando de ponta. Então, tudo para mim, eu só tenho pontos positivos, né? Mesmo a não classificação para o Campeonato Mundial, para mim foi, de alguma forma, positiva, pois pude entender que as chicas, quando jogam em Lima, jogam muito pressionadas. E tínhamos que entender esse processo. Em Arequipa, fantástico, né? Mas jogamos muito mal contra o primeiro jogo, não sei se tu se lembra, não jogamos bem contra o Uruguai. Uruguai, sim. Já foi um jogo estranho, porque 2 semanas atrás jogamos contra Minas, contra Osasco e jogamos contra Fluminense. E ganhamos de Minas com Rosa Maria, Carol Gataz, Leia. Então, eu fiquei um pouco preocupado. E o primeiro set contra a Colômbia foi terrível. Ângela estava sobrecarregada e não fez um bom primeiro set. E o time dependia muito de Ângela, de Couto, de Clarivé, e fizemos um set de 20, se não me lembro, de 25-23 ou 26-24, e ali depois, talvez o medo de perder fez com que a equipe não atuasse tão bem. Então, mas também, eu não gostaria de ir ao Campeonato Mundial para disputar de 16º a 20º. Eu queria ir a um Campeonato Mundial com o Peru para tentarmos brigar para estar entre os 8, e para isso era um sonho que tínhamos que trabalhar muito. Então, ir ao Campeonato Mundial e depois voltar a Lima em 15º, 16º, solamente jogar bem com as equipes africanas, para mim, não iria me deixar feliz. Então, iríamos continuar trabalhando en busca de nuestros objetivos. Luis Omar, tú has comentado algo que es importante, ¿no? Yo no pude ver la Copa Panamericana, no estuve en esa competencia, porque fue en Cañete y en Lima. Has comentado de los partidos con Argentina, que se ganó un 3-2, con Estados Unidos, un partido importante. Con Puerto Rico perdimos la posibilidad de la medalla finalmente, estaba revisando un poco las estadísticas.
pero sí tuve la suerte de estar en Chiclayo para el Grand Prix, ¿no? Donde la selección hizo un partido interesante con Colombia, le ganamos a Colombia, República Checa, jugamos un partido bastante intenso. Creo que Puerto Rico también fue un partido donde yo te veía siempre buscando mucha disciplina táctica. Creo que había mucha incidencia en el tema de cosas que se planteaban como equipo. Y todo este periplo por el mundo, ¿no? Jugando con Corea, un partido bastante cerrado, con Kim como estrella, con Polonia jugando a un gran nivel, ganando a la Argentina también en el Grand Prix. Y llegamos con mucha expectativa al sudamericano, perdón, al premundial en Arequipa. Creo que había crecido mucho, parecía que el juego del equipo iba en ascendente. Sin embargo, hay una pregunta, por ejemplo, de Juan Carlos Santos Llerena, que es cómo explicar que yendo de tan alto nivel o creciendo tanto con equipos tan grandes, tú lo has comentado, este torneo que tú propiciaste, ¿no? Con equipos de Superliga una semana antes, y cómo explicar que al final el equipo cayera tanto en el premundial. Nos sorprendió, yo te lo confieso, ese primer partido con Uruguay nos sorprendía, porque Uruguay había entrenado una semana antes, seguramente antes de venir, o 2 o 3 o un mes, no lo sé, pero indudablemente mucho menos que nosotros. Y ese primer set contra Uruguay era como como una pesadilla, porque no era comprensible. ¿Cómo explicar que el equipo no jugara a lo que había mostrado? ¿Qué explicación tú podrías dar de ese momento? Porque de ahí ya todo era como una bola, ¿no? Como que no pudimos, no fue nuestro torneo, sinceramente. Não, eu acho que a explicação é o esporte. O esporte, ele é imprevisível. O Brasil tem alguns resultados que são marcantes também, né? Algumas derrotas que ficaram marcadas também para o voleibol brasileiro. Eu penso, e sair da competência, junto com o meu staff, conversamos muito sobre talvez a responsabilidade que essas chicas têm, que as jogadoras têm, de levar novamente o voleibol peruano à expectativa que o que aconteceu na década de 80, lá subcampeão mundial, subcampeão olímpico, e lá não creio que a altitude tenha atrapalhado, porque Diana me propiciou que fôssemos praticamente quase 10 dias, uma semana antes para Arequipa. Levamos materiais para que pudéssemos continuar fazendo bons treinamentos. Talvez alguns problemas internos que naquele momento eu não sabia e pode ter criado alguma expectativa que tenha atrapalhado. Mas eu não creio que há uma explicação. Jogamos muito mal contra o Uruguai e o primeiro set contra a Colômbia foi terrível. Se pegar a estatística, nossa principal atacante fez um ponto depois quase no final do primeiro set. E há uma pressão muito grande de redes sociais com as jogadoras principais do Peru. E eu havia tentado, de alguma forma, blindar as chicas. Não fiquem em Facebook, não fiquem em Instagram, não ficam vendo o que as pessoas dizem, porque nós outros não somos tão buenos como as pessoas dizem nos nossos grupos de WhatsApp, e nós outros também não somos tão ruins como as pessoas dizem no Instagram ou Facebook. Então, se quisermos ouvir elogios, é só abrir nosso WhatsApp, que as pessoas que estão aqui, que só vão falar bem, só vão mandar energia positiva. Então, para mim, isso era uma coisa que precisávamos conviver melhor. Como eu te disse, os três que fazem o voleibol peruano são extremamente conhecedores do vôlei mundial. E os três não poderiam, neste processo, estar fora de uma federação. Vocês, de alguma maneira, se eu sou um futuro presidente,
eu vou buscar alguns de vocês para ajudar a informação sobre o que acontece no mundo sobre o voleibol. Eu quero relatar para você, né, em 2010, 2011, muitas vezes eu entrava em algum grupo peruano que os peruanos sabiam mais sobre as competências europeias, sobre as claves de campeonato mundial do que nós outros brasileiros. Vocês são fantásticos nisso. Tem alguns ticos que sabem tudo. Se perguntaram o que está acontecendo hoje no campeonato europeu, vão me passar tudo. Estatística, quem está bem, quem são as jogadoras. Muitas vezes fui pesquisar em grupos do voleibol peruano sobre as competências internacionais. Luis Omar, es cierto, yo creo, y lo he dicho, yo rescato mucho el trabajo de las redes sociales, no solamente de grupos organizados como Sobre la Net, Puro Vole, Vole 360, hay muchos grupos que se han organizado, pero también hay mucho aficionado en foros abiertos buscando estadísticas, señales de transmisión. No hay un torneo que tú no puedas ver en Perú gratuitamente porque seguramente un aficionado peruano ha conseguido esa señal que pareciera que nadie tuviera y la vamos a tener nosotros. Creo que esa fuerza no se sabe aprovechar. Yo pienso que esa fortaleza que ha construido el aficionado peruano, porque el peruano es un amante del vóley y creo que ese es un valor que no ha sido rescatado. Yo quería un poco hacer hincapié porque yo me fui con una duda de Arequipa. Yo fui a Arequipa expresamente a ver el torneo. Tuve la suerte que la federación me propusiera trabajar el torneo llegando y yo no acepté porque preferí ver el torneo porque no había visto tus partidos completos, quería ver el torneo. Y me quedó una duda porque yo siento que la jugadora brasilera, la jugadora profesional, es profesional en todo momento, sabe desligar del tema personal con el tema profesional. Sabe hacer foco, creo que eso es ser profesional, ¿no? Es no dejar que el entorno me perturbe. Sin embargo, años atrás, el Perú ha vivido en lo que tú dices, mirando con el ojo qué pasa al costado, qué me están diciendo, y hay mucha influencia. Yo pienso que el entrenador que llega a Perú, han llegado muchos extranjeros, le cuesta mucho entender la idiosincrasia de la jugadora peruana, le cuesta mucho entender de que hay un tema, como tú señalabas, ¿no? De prestar atención a muchas cosas externas y no hacer foco en lo que tiene que hacer, y eso de una u otra manera perjudica el trabajo, porque me comentaba una colega, me decía, ¿no? Que ella no entendía que los entrenadores o deportistas, luego de un partido importante en una competición, vayan a Facebook a ver qué han dicho de ellos. O sea, me parece nocivo. Y creo que eso es una mala costumbre, me parece que eso está mal, y se lo he dicho a algunos entrenadores con los cuales yo he podido conversar, porque me parece que eso está mal. Entonces yo quisiera que tú nos comentes qué análisis puedes hacer de la deportista peruana, ¿no? Porque tú las has visto a chicas trabajando contigo, has visto la liga. ¿En qué tenemos que mejorar como deportistas para hacer del vóley algo realmente profesional? Eu acho que tem que haver uma construção desde quando as jogadoras são menores. Para mim, uma coisa que eu queria cambiar é que as jogadoras, quando fizessem uma competência boa de menores, já se colocam como o futuro do voleibol peruano. Há um processo muito largo até uma jogadora se tornar profissional, uma jogadora boa adulta. E por isso que eu criei alguns princípios em pouco tempo, porque parece que Luis Omar trabalhou em Peru durante todo o ciclo olímpico. Eu trabalhei durante 4 meses. 4 meses. E depois voltei uma semana para jogar os Jogos Bolivarianos. Trabalhamos 4 ou 5 meses. E eu criei algumas situações que podem ter ocasionado alguma antipatia ao profissional, a mim. Por exemplo,
eu queria uma cancha, como tu disse, uma cancha solamente para as equipes adultas, para a equipe de maiores. Eu não poderia aceitar que uma chica de 11 anos, 12 anos, entrava em La Videna e passava correndo pela quadra de maiores como se não tivesse ninguém. Lá estava seu futuro. As chicas de 11 anos tinham que olhar para Ângela, para Cotito, para Migue, para Patinho, para Magdi Laura, para Clarivé, com o sonho de ser igual. Os treinadores também têm que, para usar uma pelota, para usar a estrutura de La Videna, tinha que sentir respeito por tudo aquilo que a federação e por toda a importância que a seleção de maiores é para o Peru. Então, pedia que no meu horário não houvesse ninguém em La Videna. Solamente a seleção de maiores. As outras canchas tinham que estar vazias. Eu não queria nenhum barulho para que as pessoas mais jovens, para que os treinadores começassem a entender que ninguém estava ali para brincadeira, que estávamos ali defendendo uma nação, que eu sonhava, confesso a tu, e acho que não falei com ninguém, que entre 1 e 2 anos eu queria também cantar o hino peruano como se fosse uma coisa minha. Eu não cantei nos primeiros meses, porque isso também era um processo que eu tinha que passar. Mas em Arequipa, a televisão viu, quando se cantou o hino de Peru no primeiro jogo, eu estava com as lágrimas, segurando as lágrimas, porque para mim é uma coisa inesquecível. E eu tinha certeza que era o meu objetivo, um objetivo extremamente difícil, mas eu queria marcar a minha história, o meu nome, na galeria dos grandes treinadores do voleibol peruano, assim como aconteceu com Akira Kato e Mr. Park. Eu tinha muita vontade de marcar meu nome na história do voleibol peruano. Em 5 meses, eu fiz o que podia e tenho certeza que fiz meu melhor e dei meu melhor para todas as chicas, para todas as atletas. Luis Omar, te pedí un poco la reflexión sobre los deportistas. Hay una pregunta de José Arbaiza Rivera que pregunta sobre tu opinión de los entrenadores peruanos, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú del trabajo que hacen los entrenadores en el Perú, si pudiste ver su trabajo? Há un mes atrás, aqui em Brasil, fizemos um congresso, um curso de nível 3, que eu e Marco Queiroga, convidamos os peruanos para estar com nós outros nesse curso. E muitos foram, tenho certeza, para aprender, muitos foram pela obrigação de, se Nano está indo, eu tenho que ir também. Mas eu tenho alguns profissionais que eu tenho muito respeito e que se dedicam muito a aprender. Um deles é Walter Lum. Walter Lum, para mim, era um profissional que tem que ser mais aproveitado na estrutura do voleibol peruano. Porque, para mim, é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento. Y tú, como entrenador de mayores, ¿tuviste alguna oportunidad para ver el trabajo que había en infantiles, menores, juveniles? ¿Hubo la oportunidad de coordinar el trabajo o cada uno, o tu ocupación que era con las mayores, era exclusivamente para ellos? ¿Tuviste el chance de conversar? Creo que estaba ese tiempo Marco, Natalia, Hernán, entiendo, estaban en ese momento contigo. Sí, para mí, yo hablaba mucho con Marco Queiroga, que tínhamos que mudar um pouco a filosofia
de treinamento das categorias menores, principalmente menores e juvenis. Há uma dedicação muito grande pela escola de defesa, muitas quedas, muito rolamento, e para mim, uma equipe tem que ter algumas táticas pré-estabelecidas que são muito importantes. Por exemplo, o serviço. Nós cambiamos o serviço de las jogadoras maiores em pouco mais de 3 semanas de treinamento. Se tu lembra, em 2016, e se a jogadora peruana ia até lá na grade e sacavam aonde Deus quisesse que a pelota fosse. Muitas vezes um serviço estupendo e muitas vezes erros absurdos. Tínhamos um sistema tático que o serviço era muito importante. E se você vê Ângela sacando em 2016 e Ângela sacando hoje, foi a forma que nos encontramos, assim como Mabel Olemar, uma jogadora fantástica do serviço, que poderia ser aquela jogadora que entraria para fazer no fundo da cancha, sacar bem, defesa. Migui também cambiou um pouco. Coto estava no processo também. Clariver, todas falávamos muito da importância do sistema saque, bloqueio e defesa. Esse sistema é muito importante para que chegássemos ao nível competitivo. E muitas vezes falei com alguns treinadores. Uma vez perguntei a um treinador quantas defesas em queda há no jogo da categoria de 13, 14 anos. Quantas vezes uma jogadora defende uma bola em rolamento? Rolamento? Rodamiento, sí, caída, rodamiento. Rolamento, queda. E ele me disse, muito pouco. Eu falei, por que treina tanta queda, tantas bolas para todos os lugares, né? E joga para cá e para lá, aquelas coisas que hoje só tem em vídeos da escola ainda japonesa, que já cambiou também bastante. Es importante lo que tú señalas del tema del enfoque del trabajo, ¿no? Luis Omar, tú estuviste, como dices, ¿no? Solamente un periodo de tiempo, acabó el tiempo de selecciones, tú viajaste a Brasil, y cuando tenías que retornar a Lima se dio todo este cambio que termina destruyendo lo que habíamos avanzado en el vóley. No solamente hablo del equipo de mayores, hablo del sistema de organización, ¿no? ¿Cómo se da este impasse? Porque cuando Diana González retira del proceso, asume Pilar González, y tú llegas a Lima con una convocatoria que entiendo te acepta la federación inicialmente, ¿no? Es una etapa que me gustaría que tú explicaras, ¿no? ¿Qué pasó en ese acercamiento inicial con la federación? Porque venía la segunda etapa del trabajo de la selección. Entonces, ¿cómo se dio este primer encuentro no con Diana, que había hecho trabajo contigo, ni con David, porque David tampoco estaba? Te enfrentabas a prácticamente un nuevo directorio, que si bien es cierto, había sido parte del directorio anterior, no había tenido ninguna decisión importante hasta ese momento. Para mim, foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Tudo começou... Eu comecei a receber algumas notícias que havia uma situação, para mim, extremamente... para mim, não foi correta a forma que... Porque tiraram Diana da presidência. Eu não, até hoje também não consigo entender, porque os motivos que eu ouvi Diana falar sobre porque Diana não era as regras para ser presidenta. Eu acredito que Lúcio, sendo experiente, o diretório não iria colocar uma pessoa se ela não tivesse
as condições para trabalhar. Isso, para mim, Diana fez universidade nos Estados Unidos, mas começou alguma coisa nesse sentido, chegar algumas mensagens que Diana não estava mais, mas a senhora Pilar, ela é uma pessoa que eu tenho algumas mensagens quando estava como treinador da seleção peruana, sempre, Luiz, que a equipe está bem, tu és um treinador a uno, tu és só elogios. Eu pensei, fui um pouco inocente, que mesmo Diana saindo, senhora Pilar assumindo a presidência, as coisas iriam continuar seguindo, porque todos estavam em minha apresentação. A foto que você colocou, tem uma foto com o presidente de PD, tem foto com Natália Málaga, tem foto com outros diretores que estavam na minha apresentação, e todos sabiam do meu contrato de 4 anos. E eu estava em Minas, esperando em hotel, quando recebi uma mensagem de Natália dizendo que necessitava entregar uma lista de jogadoras para uma competência em maio, que ela estava fazendo essa lista com alguns treinadores. E eu perguntei a Natália, por quê? Não, porque a federação disse que você não sabe se vai, se você está certo, se não está certo. Não, Natália, para mim, tu sabes que eu sou treinador por 4 anos, eu tenho um contrato. Não, Luiz, aquilo já me deixou um pouco preocupado, porque que lista de jogadoras seria esta? 2, 3 treinadores se reuniram para entregar uma lista. Mas isso, já para mim, é uma falta de respeito total. Mas eu sou muito amigo de Natália, deve ter tido os motivos para fazer isso. Ela é funcionária da federação, uma pessoa que é paga pela federação, então ela cumpre ordens também. Passado algumas semanas, eu mandei uma mensagem para Pilar, para a senhora Pilar, que eu precisava ir assistir as partidas finais da Liga Peruana. Me respondeu, Luiz, já estamos no momento de organização e logo te mandamos os bilhetes para que tu venha ao Peru. Passou algum tempo, eu mandei outra mensagem, senhora Pilar, eu preciso organizar, né? Quando termina a Liga, as jogadoras têm um período pequeno de descanso. Rocamora estava como preparador físico da Universidade de São Martín. Para mim, foi um pedido personal a Rocamora que ficasse em Peru para poder, de alguma maneira, ajudar as chicas e, de repente, conseguir ir a Lima. Antes disso, o diretório veio a uma assembleia no Rio de Janeiro e a senhorita Pilar gostaria de conversar comigo. E foram a um hotel, eu fui ao hotel que estava Pilar, e, se eu não me engano, 5 dirigentes, estavam 5 ou 6 pessoas, não me lembro exatamente, e eu fui com o meu advogado, e começou uma conversa que não me agradou naquele momento, que meu pressuposto, meu contrato era muito alto, que as pessoas, que havia pessoas brasileiras que eu utilizava, e para mim, eu saí dali muito preocupado, porque comecei a entender que as coisas não seriam corretas comigo. Quando fui a Peru, reuni novamente com a senhora Pilar, eu entreguei sua convocatória em mãos. A senhora Pilar pediu que eu, de alguma maneira, revesse ou analisasse uma possível redução de meu contrato. Quando saí de um hotel, havia uma convocatória
com um treinador que sempre foi meu amigo, não sei se ainda é meu amigo, Carlos Aparício, como treinador, uma convocatória. Eu estava em Lima. Aí eu falei, para mim, fui a assistir a partida final. Rocamora foi campeão com a Universidade de São Martim. E me reuni novamente. Natália pediu que eu me reunisse com a senhora Pilar, mas os pedidos que fizeram, não, para mim, não foram corretos e muitas histórias, para mim, são extremamente desrespeitosas comigo. Nunca fiz mal a ninguém no Peru, nunca falei mal de nenhum desses diretores e me trataram como se não fosse uma pessoa, como se fosse uma pessoa qualquer. E sobre o futuro, eu tenho meus contratos com advogado e estão cuidando disso. Luis Omar, yo quiero hacer hincapié a un tema que tú has comentado ahora. En esa reunión que fue en Río de Janeiro, era, si no me equivoco, durante un congreso de la Confederación Sudamericana donde debía viajar solo la presidenta como representante de Perú. Y entiendo que todos los directivos de la federación viajaron a Río a hablar contigo, lo que tú comentas. No. La reunión fue en São Paulo. Perdón, en São Paulo. Ellos viajaron a... Rio de Janeiro é uma cidade belíssima. Eu gostaria muito também de ir ao Rio de Janeiro sempre. Yo también, quiero regresar. Viajaron todos a hablar contigo y no llegaron, entiendo, a ninguna conclusión. Ellos, en ese momento, tú nos comentas que propusieron primero una reducción de tu contrato. Ahí no hubo ninguna solución, como tú mencionas, ¿correcto? Cuando tú vienes a Perú y tú te reúnes aquí, trascendió que lo que ellos habían pedido era que tú te quedaras sin nadie de tu comando técnico para disminuir lo que ellos señalaban como una carga monetaria para la federación. ¿Es cierto eso, que pidieron que tú trabajaras solo en Perú? Me pediram tantas coisas que para mim, nessa reunião de 5 ou 6 pessoas em São Paulo, 2, e também não lembro o nome, dormiram na reunião. Deviam estar cansados da viagem. Já estavam falando, quando olhei, tinham 2, estavam dormindo na reunião, para ver como se trata profissionalmente de uma situação. Então, para mim, isso já mostrava a falta de preparo das pessoas. Eles não queriam que eu continuasse em Peru. Primeiro, falaram do meu staff técnico. Primeiro, porque eu precisa de ter algum peruano. Eu falei, eu necessito de um team manager. Podem colocar um team manager, eu vou ficar muito, muito feliz. Depois, seu contrato, você não trabalha 12 meses. Eu falei, nenhum treinador no mundo, a não ser uma seleção permanente, fica 12 meses na seleção. Inclusive, me parece que Paco, que tinha essa incumbência de muitas vezes não conseguiu dar treino, porque os clubes, para mim, era mais importante fortalecer os clubes para ter uma boa liga, para ter uma boa estrutura, do que eu ficar 12 meses dividindo as atletas. Um dia treina com o Luis Omar, outro dia treina com o clube. Para mim, o futuro presidente tem que fortalecer os clubes, dar condições para os clubes, para que as atletas trabalhem duplo treino, todos, para quando o treinador faz a convocatória, as chicas já estão acostumadas com isso. Eu sei das dificuldades, que não há canchas, que não há estrutura, mas eles não queriam. A senhora Pilar me disse várias vezes, Luiz, eu quero que tu fique. Eu falei, Pilar, respeite o processo, respeite o que está escrito. Se há uma dificuldade financeira, podemos conversar, passamos
aí que Luiz Omar ganhava muita plata. Se você é um profissional, se você pesquisar quanto eu ganhava e quantos outros treinadores ganhavam, talvez pelo meu currículo, eu realmente vi que ganhar um pouco mais, mas não era nada além do que um treinador tem que. Então, as pessoas, muitas mentiras. Então, esse assunto me deixa bastante triste e eu não queria continuar falando sobre essas pessoas. Não. Tem coisas melhores e mais agradáveis para falar sobre o voleibol peruano. Luis Omar, es una pena que no es una pena, es una vergüenza. Es una vergüenza para la historia del vóley que se te haya tratado de esa manera. Eso es lo que yo quería decirte. Yo no entiendo cómo las personas que manejan este tema no entienden cómo se trabaja en el mundo. Los entrenadores de primer nivel están en clubes de primer nivel y por lo tanto durante ese tiempo trabajan con sus equipos. Eso es normal, eso es algo que se entiende. Yo te había comentado, en algún momento yo he buscado entrenadores para Perú y he hablado con diferentes entrenadores que han manejado selecciones en Italia, en Brasil, en Turquía, en Polonia. Ese ha sido nuestro acercamiento. Y siempre había reglas muy claras, ¿no? Reglas de en qué momento se iba a trabajar con selección, porque ellos tenían algún compromiso con sus clubes, y que tal vez en un proceso largo esto podía funcionar. Yo siento mucha vergüenza cuando te escucho, porque se habla del vóley peruano. Siento mucha pena. Yo quiero saber qué te dejó esta experiencia a ti, ¿no? Que esta experiencia, cuando yo te escucho hablar del sueño olímpico, como hablaba en un inicio, escucho pasión, porque creo que quienes estamos conectados con el vóley soñamos con eso. Creo que todos soñamos, quienes amamos el deporte, el tema olímpico es como el máximo que todos queremos llegar, ¿no? ¿Qué te deja esta experiencia en Perú a ti? Não, para mim, como disse, essa experiência tem coisas fantásticas que aconteceram durante esses 5 meses. Como te disse já na entrevista, eu não seria apenas um treinador do voleibol peruano. Diana, Davi, Lúcio me pediram que eu fosse também um construtor dessa história do voleibol peruano. Por exemplo, não sei se tu sabe, estávamos em La Videna e iríamos disputar uma Copa Pan-Americana e iríamos para um hotel Delfines, que é um hotel 5 estrellas. Hotel em Miraflores. San Isidro. Miraflores. Eu falei com Diana, falei, Diana, para mim, La Videna está fantástico, porque precisamos treinar e o trânsito peruano não é fácil, né? Treinar, voltar, treinar. Eu falei, posso te fazer um pedido? Diana falou, sim, Luiz, pode. Eu falei assim, não vamos ficar no hotel. Não quero ficar no hotel Delfines, as chicas estão contentes, estamos trabalhando bem aqui em La Videna. O dinheiro que tu vai gastar com a equipe peruana, eu queria que você modernizasse um pouco as habitações das chicas. Uma melhor internet, para que as chicas tivessem um pouco mais de tranquilidade também nos seus momentos de lazer. Tem jogadoras que são mamãs. E uma televisão em cada quarto, com uma TV a cabo. Tínhamos um patrocínio, que era a Movistar. E prontamente, Diana fez isso. Nano Rocamora planejou um ginásio de pesos, que parece que a federação comprou, e não sei se está sucateado, se um dos melhores aparelhos que a seleção italiana, a seleção turca, as equipes de primeiro nível usam. Isso também foi criticado, porque as chicas iam ter os melhores e eu queria isso para elas. E elas sabem disso. Se tiver alguma atleta
vendo a entrevista, elas sabem do que estou falando. Então, eu guardo as melhores imagens, guardo os melhores momentos e as coisas que aconteceram com a federação a respeito. Eu não quero pensar porque acho o voleibol peruano, como disse na entrevista de apresentação, muito maior do que qualquer pessoa que está hoje aí. O voleibol peruano está acima de nós outros sempre. Hay una pregunta, estamos cerrando, Luis Omar, entiendo que en Brasil es muchísimo más tarde que en Perú. Então, ¿Qué hora es? estou tranquilo. Eu, como te disse, contar um pouco dessa história que vivemos em 5 meses, não há problema algum. Eu já fiz outras entrevistas e tento ser o mais transparente possível. Y te decía, ¿no? Que Ingrid Cárdenas preguntaba, ¿no? Yo sé que es un tema hipotético, que no se puede hablar cuando no hay realmente la posibilidad. A pesar de esta experiencia negativa, no solamente para ti, sino también para el aficionado que veía en esta propuesta, en este sueño olímpico que hablábamos, Ingrid Cárdenas preguntaba, ¿no? Si en algún momento se diera la oportunidad, ¿tú volverías a tomar seriamente una propuesta de Perú? O sea, ¿lo analizarías seriamente a pesar de lo que ha pasado? Não, como já disse em outras entrevistas, tem duas coisas distintas em Peru. Uma é o voleibol peruano, que eu continuo respeitando, que eu continuo achando que merece todo um trabalho sério, planificado, pela paixão que o povo peruano tem pela sua seleção. Outros são os dirigentes. Eu não iria novamente se as pessoas que estão na federação fossem essas que me fizessem uma proposta. Agora, o futuro, eu não sei. Mas guardo as melhores recordações de tudo que vivi durante esses 5 anos, em 5 meses. Gostaria que fosse 5 anos. Eso, es lo que yo iba a decir. Seria ato falho, seria fantástico. Esses 5 meses que vivi em Lima, eu adoro a comida peruana, eu adoro as músicas, eu acho Lima uma cidade fantástica. Eu ainda não fui a Machu Picchu, mas eu quero ir um dia conhecer as histórias dos Incas em Machu Picchu. Meu erro foi com um amigo e com a sua namorada há 2 anos atrás. Os patrocinadores Herbalife, Movistar, Gatorade, sempre me trataram muito bem. Hyundai, que me forneceu um veículo enquanto eu estava em Lima. A federação alquilou um apartamento que era de Natália Málaga, um apartamento fantástico em Miraflores. Fizeram os 5 meses que passei em Lima, foram bastante marcantes. Em La Videna, eu também acredito que as pessoas que trabalhavam em La Videna, por mais que eu fosse exigente com a limpeza, com as pelotas, com os equipamentos, que cuidassem, era a forma que eu tinha de demonstrar o que era necessário para se ter uma grande estrutura. E, como você disse, eu não sei hoje, mas naquele momento, por exemplo, material esportivo, que era balão, se pode acreditar que nenhum treinador da seleção brasileira recebe tanto material esportivo como um treinador da seleção peruana. Bernardinho, Zé Roberto, Luiz Omar, a cada competência recebia
camisetas, agasalhos, sempre um material de primeira. Como eu disse, poucos países no mundo tinham uma estrutura como a Videna. Poucos, né? Não são todos, você sabe disso. Hoje parece que a federação perdeu a Videna. A Videna não é mais lá centro de voleibol. En este momento, el comité organizador de los Juegos Panamericanos pidió la sede para hacer una competencia. Esta competencia destruyó el piso flotante que tenía la Videna y no han podido comprar todavía ese piso. Entonces, mientras no lo puedan entregar en las condiciones que se entregó, la federación ha optado no recibirlo. Me parece adecuado porque si lo recibe, conociendo la realidad peruana, se van a olvidar que ese piso falta. Entonces, es mejor esperar que cumpla su responsabilidad el Comité de los Juegos Panamericanos. Porque a Videna, para mim, é muito importante para qualquer treinador que estiver dirigindo a seleção peruana. Parece que Gala está fazendo um trabalho muito bueno, é um grande treinador com a seleção masculina. Eu trouxe 2, 3 ex-jogadores para trabalhar comigo, Pancho e outro que me ajudaram bastante. A senhora que cuidava da comida também fantástica, o administrador que me ajudava a consertar as máquinas. Enfim, as pessoas me trataram muito bem. Mesmo quando fui assaltado, né, na saída de La Videna, as pessoas devolveram todos os meus documentos e, para mim, não mudou em nada do carinho e respeito que eu tenho por todo o povo peruano. Então, quem sabe um dia posso voltar? Não sei, mas tenho certeza que se eu fui na primeira vez a Peru conversar com a Diana, uma segunda proposta, eu iria, eu e mais 3 advogados e tudo que pudesse me deixar seguro que las personas iban a cumplir lo que prometieron. Yo creo que, Luis Omar, un poco para terminar la entrevista, porque cuando escucho la primera parte te escuché muy entusiasmado, recordando todo este inicio de este sueño, este trabajo, se nota en tus ojos cómo hay esta pasión, ¿no? Por lo que íbamos construyendo, y en esta última etapa te he sentido pues mucho más melancólico, decepcionado, tal vez siento que hasta traicionado personalmente, más allá del proyecto. Y yo creo que nos agarraron dormidos. Yo creo que tu cambio fue tan inesperado que, por ejemplo, los patrocinadores nunca se enteraron de lo que pasaba, es lo que yo pienso. Que la televisión no hizo la presión. Yo pienso que la gente que pudo hacer algo para mantener este trabajo no hizo. La prensa, nosotros que estamos un poco cerca de la federación, el IPD, la televisión, porque si bien es cierto la federación, el presidente tiene la capacidad de contratar a quien quiera o no quiera, porque es una decisión presidencial por estatuto, por reglamento en el Perú, siento que fue muy fácil tu salida para ellos, ¿no? Se acondicionaron, se acomodaron, como tú dices, mientras tú estabas en Lima ya había otro entrenador, ya había otra convocatoria. O sea, fue muy fácil. Yo pienso que si tenemos que asumir una responsabilidad, quienes estamos cerca del vóley, tanto aficionados como gente, creo que se pudo hacer algo, se pudo manejar de otra manera. Yo no sé si tú te sientes traicionado de esa manera, porque creo que era un proceso que había que defender, pienso yo. Não, para mim é uma grande surpresa, porque se você perguntar, se você pesquisar na internet, se perguntar, sempre, Luis Omar foi contratado para Tóquio 2020, para tentar Peru, Tóquio 2020, e de repente a junta diretiva me diz que seu contrato não é de 4 anos. Eu não quero, como te disse, eu não quero falar isso, porque para mim outro dia o ex-presidente do IPD, Oscar,
me mandou um Oscar Twitter. Fernández. Sim, me mandou um Twitter, pô, na época de Jogos Pan-Americanos, hablamos também. Ele falou assim, Luiz, desculpe, eu não entendi também por que tu saíste. Então, numa apresentação que está no presidente máximo do esporte, que é o presidente do IPD, eu fiz algumas matérias falando sobre o sonho olímpico, falando sobre Jogos Pan-Americanos, e de repente as pessoas começam a falar que o contrato, e mesmo que não houvesse contrato, não, há um compromisso moral com um profissional que perdeu algumas oportunidades por ter aceitado ir ao Peru. Eu tinha uma proposta de uma equipe na Europa e tinha uma proposta também de uma seleção pequena na Europa para que assumisse. Então, não há justificativa para essa traição. Para mim é uma traição, porque eu falei com os treinadores, tratei todas as pessoas com o mais alto respeito. Mas eu não sou peruano, eu sou brasileiro e tenho certeza que muitos também também não queriam meu bem, não queriam que a seleção fosse a uma Olimpíada. Há muitos interesses escuros nesse processo do voleibol peruano. Me parece que as pessoas não querem que as coisas aconteçam também. E isso, você, que é um grande profissional, e outras pessoas que têm que lutar para que as coisas voltem e que o futuro presidente seja uma pessoa que veja e olhe o voleibol peruano e não interesses pessoais, e que essa guerra não vai levar o Peru a lugar nenhum. Yo creo, Luis Omar, que lo que tú dices es cierto. Se dijeron tantas cosas, se dijeron tantas mentiras, y yo siempre recuerdo un argumento. Cuando yo escuché decir, no podemos trabajar con Luis Omar porque no tenemos dinero y es muy caro lo que tiene que pagarse. Y un mes después, Perú hacía un torneo Challenge donde el fee del torneo que se pagó fue de 300.000 soles o $100.000 más o menos. Y yo decía, más o menos eso me puede costar media temporada. Decía, bueno, un poco, o sea, yo decía, no era verdad que no había dinero, porque si tú puedes gastar $100.000 en un torneo por el cual el mismo año otro país como Portugal no pagó nada por hacer el mismo torneo, o sea, porque se paga un fee por competencia, uno refleja incapacidad de gestión, incapacidad de negociación, y refleja una mentira. Porque tú no puedes decir que no tienes dinero y gastar en algo que no tienes que gastar. Es mi punto de vista. Como siempre digo, lo puedo conversar con quien quiera porque es mi manera de analizar. Y por eso es que yo creo que hubieron muchas mentiras con tu salida. Luis Omar, yo te quiero pedir que los aficionados que se han conectado, la gente que está conectada, que nos dejes un mensaje, porque creo que hemos aprendido mucho esta noche, no solamente del tema de tu salida o el tema de crear una controversia, sino el tema de tu visión sobre el vóley, del trabajo que hay que hacer, que tenemos que aprender. Si bien es cierto, tú señalas que hemos aprendido ese tema de organización, yo creo que nos falta mucho para estar en un nivel adecuado, para no solamente responder o solucionar. Creo que nos falta mucho la parte de planeamiento. Creo que Perú es un país muy reactivo, como tú mencionabas. Problema con la comida, lo resuelvo. Problema con lo soluciono. Pero esta etapa importante no debe ser reactiva, debemos ser más planificadores. Creo que la planificación es algo que nos falta. Y yo quiero escuchar un mensaje o tus palabras finales para el aficionado peruano que se ha conectado hoy día a escucharte. En primero, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estarmos falando da história de 5 meses que vivemos juntos e vivemos defendendo a mesma paixão que o voleibol peruano. Eu quero agradecer de coração toda a enxada peruana, as pessoas que até hoje me mandam mensagem no meu Instagram, Facebook, sempre com muito carinho, com muito respeito. Eu desejo de coração
que os próximos 4 anos sejam melhores, que os próximos 4 anos, que o público, que as pessoas voltem a acreditar nesta camisa, que é a camisa da seleção peruana. Em 2008, como te disse, me encantou ver Dibos totalmente cheio de pessoas, não cabia mais ninguém, por uma competência de chicas de 15, 16 anos. E hoje eu vejo as pessoas não indo mais ao ginásio, as pessoas não acreditando mais em sua seleção. Desejo de coração que o próximo presidente consiga trazer novamente todos os peruanos a sonhar com o que nós sonhamos juntos e hoje sonhamos separados. Eu sonhei junto com a seleção peruana da realização de um sonho olímpico. Hoje, eu continuo sonhando em me tornar um técnico olímpico e o Peru continua sonhando em participar de novo da Olimpíada. Que nós dois, que eu e a seleção peruana, um dia possa realizar esse sonho. Muitas graças, amigos, muitas graças por tudo que fizeram por mim y por todo que brigaron y brigan por mí. Gracias, Luis Omar. Yo solamente voy a cerrar esta entrevista primero agradeciéndote por esta oportunidad de conversar. Había conversado muy poco contigo durante los torneos que me tocó organizar en diferentes torneos. No había podido conversar contigo mientras estuviste en la federación, en la selección. Y esta oportunidad me ha permitido conocer a esa pasión que yo he visto en otras entrevistas. Un poco vi algunos videos para un poco estar en contexto en esa conversación. Y yo te quiero pedir disculpas a nombre del Perú, porque puede gustarle a alguien o no tu trabajo, puede estar de acuerdo o no como tú trabajas. Eso es normal. No a todos les va a gustar cómo trabaja una persona. Sin embargo, creo que ante todo hay un respeto. Creo que el vóley peruano tiene un nombre que no puede ser tratado de esta manera. Creo que quienes pudieron hacer algo no lo hicieron. Y Luis Omar, yo espero que lo que tú señalaste al final de tu intervención, ojalá que nuestros sueños, y hago nuestros en el tema de todo el aficionado peruano que desea volver a unos Juegos Olímpicos, serían después de 24, 28 años. Yo no sé en qué momento las condiciones se den para hacer un trabajo serio, un trabajo planificado, porque el mundo ha cambiado mucho y Sudamérica ha cambiado mucho. Hoy Argentina, Colombia trabajan de una manera profesional, una manera en la cual Perú no entiende. Yo critico mucho el tema de planificación y gestión, creo que son los temas modulares. Ojalá que nuestros sueños, Luis Omar, se encuentren, porque quienes queremos este deporte, quienes día a día tratamos de debatir sobre vóley, hablar sobre vóley, cada vez somos más personas. Aún somos muy pocos, deberíamos ser más. Nuestra fuerza debería ser más. Quien crea que porque hace una transmisión en vivo tiene la fuerza necesaria, no es cierto. Creo que nos falta crecer mucho más, nos falta trabajar juntos en este objetivo y ojalá, como tú dices, tengamos la oportunidad de conversar en algún momento con una propuesta seria. A todas las personas que se han conectado el día de hoy, casi 2 horas de conexión, quiero agradecer. Ha sido Luis Omar de Moura conectado en la sección Mirada Externa del Live de Vóley. Nos vemos la próxima semana. Tenemos como entrevistado a Juan Diego García, que fue entrenador de las selecciones de menores. Estará el día jueves a las 5 de la tarde, hora peruana. Y nada, Luis Omar, un abrazo grande. Gracias por lo que has hecho por el vóley peruano y espero que pronto te volvamos a ver por aquí. Un abrazo. Un abrazo. Para más vóley en tu vida, búscanos en nuestras redes sociales como Vive Vóley y comparte tu pasión.